Hi, olá! E aí, pessoas? Hoje o assunto é relacionamento. Já falei um pouquinho de relacionamento, mas o diário é meu, eu falo o que eu quiser. Sem efeitos hoje, porque, quer dizer, sem o efeito de sempre, mas com efeito. Porque hoje o assunto é sério. Galera, eu estava lembrando sobre um antigo relacionamento que eu tive, e tudo começou quando eu trabalhava no mercado e eu queria descobrir se essa pessoa ela tinha dentes ou não. Por quê? Porque na época a gente estava em tempo de pandemia, então não dava para saber se a pessoa tinha dente ou não tinha. E aí eu fiquei nesse hiperfoco tão grande de descobrir se ele tinha ou não tinha dente, que acabei me envolvendo. Bacana, legal. Conheci ele e tal, os 14 anos mais velho que eu, tranquilo. Na época eu falei assim, que se dane, pô, só quero viver. E aí a gente foi se relacionando e tal. E aí, tipo, gente, eu juro pra vocês, passou 3 meses. Daí ele virou e falou assim, vamos namorar? Aí eu falei assim, vamos. Eu nunca tinha namorado na minha vida. Aí beleza. Aí um dia a gente tava num shopping. Daí ele pegou e falou assim, vamos comprar aliança? Aí eu falei, vamos. Aí a gente entrou na loja de aliança. A moça pegou, né, fez lá as medições e tal, não sei o quê. Daí ele pegou, fez as medições dele e tal, bababá. Aí ele pegou e falou assim, já paguei a minha parte, paga lá a sua. E eu chonga, gente, porque, sabe, eu tinha muito aquele negócio, tipo, tá bom, eu me banco, eu posso, pra mim tá tudo bem. Paguei a minha parte da aliança. Botamos a aliança no dedo, sem gravar data, sem nada, só com o nome e fui embora. Durante esse período, né, eu fiquei 3 anos com essa pessoa. A gente chegou a morar juntos. E aí, tipo, gente, todo mundo ao meu redor via que esse cara só me sugava, mas eu, bobinha apaixonada, falava assim, não, tudo tem esse momento, que não sei o que, não é assim, calma. Gente, as pessoas só mudam se elas quiserem mudar, tá? Já deixo isso bem claro. E aí, assim, eu sempre batalhei pra ter minhas coisas, né? Tipo, por mais simples possível, foi batalha minha. E um certo dia, minha casa alagou. E eu já tava morando com essa pessoa. E eu liguei pra ela e falei assim, olha, a casa alagou. Aí ele pegou e falou assim, nossa, sério? Falei, é. E eu triste, sabe? Porque, pô, né, querendo ou não, você batalhou, é bem material, é bem material. Mas você se esforçou pra ter o simples que você tinha. Ele virou, quer dizer, não virou pra mim porque tava em ligação, gente, também, calma. Mas falou bem assim, e o meu cavaquinho? Ele tocava cavaco. Gente, eu juro que na hora eu fiz assim, ó. Aí eu, tá bom. Seu cavaco tá lá. Aí ele, ai, tira da água, por favor, bota pra secar, que eu não sei o quê. A preocupação maior dele era com o cavaquinho dele. Daí pra frente, as coisas já começaram, sabe? Eu já comecei a abrir meus olhos. E aí chegou uma época, gente, que eu juro pra vocês. Eu olhei assim, eu falei, porra, eu banco tudo. E eu realmente bancava tudo. Comida, aluguel, até os narcóticos dele, eu bancava. Porque ele gostava de fumar umzinho e eu bancava. E eu fiquei tipo assim, mano, o que eu tô fazendo com esse cara? Daí eu falei assim, ó, não vai dar certo a gente ficar junto. Ele nunca parava em emprego nenhum. Falei pra ele, ó, você vai arranjar um emprego, no seu primeiro salário você vai pegar suas coisas e vai sair na minha casa. Porque eu não quero mais. Daí foi quando ele foi, arranjou um emprego, aí ficou enrolando, relutante, querer sair. Só que eu falei assim, mano, sai. Aí ele foi embora. Quando eu fui arrumar as coisas da minha casa depois que ele foi embora, gente, eu juro pra vocês, eu encontrei. Sabe aqueles sacos de farinha que a gente às vezes usa pra colocar roupa de mudança, colocar entulho, essas coisas? Tinha um saco desse de farinha cheio de cantinho do vale, que ele ficava bebendo enquanto a bobona ia trabalhar. E na época eu estava trabalhando em 2 empregos. Eu fazia o estágio da faculdade de manhã e ainda trabalhava na empresa à tarde. Ou seja, eu saía de casa às 6 horas da manhã e chegava em casa meia-noite. E o bonito, ó, e mamando na teta da idiota. Gente, eu não via isso, tá? Eu só fui ver depois. E aí eu falo assim, caraca, eu tava tão dependente emocional assim desse cara.
E aí foi onde deu o estopim na minha mente. Falei assim, ó, não quero mais ninguém, vou me afastar de todo mundo e vou focar em mim. Tô focando em mim até agora, porque também não consegui ainda arrumar a cabeça direito. Mas o negócio é, galera, se for pra ficar com pouca bosta, não fica com bosta nenhuma. Essa que é a verdade. Por isso que eu tô prezando ficar. Eu prefiro ficar sem ninguém do que arranjar umas bosta dessa. Acabou. Acabou a Nayara boazinha que pensava assim, não, tem que rachar com os caras, que não sei o que, tem que ser fechamento, tem que crescer junto. Finish. Não existe mais. É difícil pra mim ainda? É muito difícil, tá? É muito difícil deixar o cara fazer o papel que ele tem que fazer. Porque eu fui criada sem pai. Então, eu sempre fui criada numa família que assim, ó, você tem que resolver. Porque minha mãe sempre foi o homem e a mulher da casa, entendeu? E eu cresci vendo isso. Mas eu juro pra vocês que eu tô me esforçando, porque eu não quero passar mais por umas coisas dessa, não. Ai, gente, pelo amor de Deus. Me conta aí. Conta aí o que já aconteceu com vocês aí. Que eu quero saber. Eu amo uma fofoquinha. Ai, foi o desabafo de hoje, gente. Valeu.